Olá, tudo bem? Aqui é o pastor Gabriel Sotero. Desde já, eu quero te agradecer por estar ouvindo essa mensagem e te dizer que Deus tem uma palavra poderosa para a sua vida. Não deixe de ouvir até o final. Se você puder, se inscreve em nosso canal. Aqui temos sempre palavras de Deus para você. E já deixa o seu like aí, pois isso ajuda muito o nosso canal a crescer e divulgar ainda mais a palavra de Deus. Então o Senhor Deus o fez cair num sono profundo. Enquanto o homem dormia, tirou dele as suas costelas, uma de suas costelas, e fechou o espaço que ela ocupava. Dessa costela, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe ao homem. Finalmente exclamou o homem: esta é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Diga comigo: e os dois se tornam um só. Isso é muito sério, muito profundo, e você lendo só esse texto, pode ser que você não consiga entender a profundidade que está aqui. E por isso nós vamos falar sobre o conceito bíblico de aliança. Talvez você leia isso daqui e você entenda isso apenas de uma maneira figurada, mas isso aqui não é apenas em um conceito figurado. Há um mistério muito profundo nessa união de uma só carne que acontece no casamento. Você vai entender um pouco mais disso daqui. Abra agora comigo lá em Provérbios capítulo 2, versículo 17. Preste atenção. Provérbios 2, 17. Vai falar aqui um pouquinho sobre a mulher adúltera. E o que eu quero que você frise é uma frase que vai aparecer aqui. Diz o seguinte: ela abandona o marido, o companheiro da sua juventude, e ignora a aliança que fez diante de Deus. Entrar na casa dela leva à morte e a estrada para a sepultura. Repete comigo se você puder. Ela ignora a aliança que fez diante de Deus. Você ouviu bem isso daqui? O texto está dizendo que a mulher adúltera ignora a aliança que foi feita diante de Deus. Grava isso. Agora vamos para Ezequiel 16:8. Vai um pouquinho para frente na Bíblia. E você vai encontrar Ezequiel, lá depois de Jeremias. Ezequiel 16:8. Diz assim a palavra de Deus. Aqui é Deus falando, tá? Deus falando com Jerusalém, tratando-a como sua noiva, como sua esposa, tá? E olha o que ele diz: quando passei por você outra vez, vi que já tinha idade suficiente para amar. Eu a envolvi com meu manto para cobrir sua nudez e pronunciei meus votos de casamento. Eu fiz uma aliança com você, diz o Senhor soberano, e você se tornou minha. Olha só, Deus está dizendo que Ele fez votos a Jerusalém, e Ele cobriu suas vergonhas, sua nudez, e fez uma aliança com ela. E ao fazer essa aliança, Ele tornou Jerusalém propriedade dele. Pensa que Deus está falando aqui em termos de casamento. Deus está usando uma figura de casamento. Ele está dizendo que Ele é o marido, está dizendo que Jerusalém é aqui a noiva, no caso, e Ele fez uma aliança de casamento com Jerusalém. Então, antes da gente continuar, o que seria uma aliança? Tá? Para quem não se conhece bem, não entende bem o que significa isso, mas a aliança é uma coisa muito presente na Bíblia. E a aliança, ela é um pacto de sangue. Tá? Grava isso. Eu pedi para aumentar o fundo, né? Não aumentar ainda. Vamos lá. A aliança é um pacto de sangue. Diga comigo: a aliança é um pacto de sangue.
E um pacto de sangue não pode ser quebrado. Eu sei que muita gente já incorreu em vários erros com respeito à questão do casamento. E essa palavra não é para trazer julgamento sobre a sua vida, mas sim para te ensinar. E principalmente para quem ainda não cometeu esses erros, que não cometa, porque isso é muito sério, traz muitas consequências. Então, a aliança é um pacto de sangue. Como é que é feita uma aliança? Geralmente, alguém, duas pessoas, ou até mais, ou dois povos, ou duas famílias, assim por diante. Essas famílias, ou povos, ou pessoas, fazem promessas uma à outra. E ao fazerem promessas, eles têm vários ritos que acontecem no meio de uma cerimônia de aliança, de um ritual de aliança. Alguns deles são, por exemplo, troca de presentes entre as pessoas que fizeram promessas. Faz parte do rito de uma aliança. O sacrifício de um animal. Geralmente é sacrificado um animal e o sangue desse animal, tem várias coisas que acontecem ali com o sangue desse animal, a gente vai passar aqui, vocês vão ver, que também faz parte do ritual de uma aliança. Um banquete que é celebrado e as pessoas comem junto, também faz parte do ritual de uma aliança. Vocês vão entender por quê daqui a pouco. A aspersão de sangue. Havia várias situações em que houve aspersão de sangue, de sacrifício entre as partes, num ritual de aliança. E há outros ritos também que acontecem no ritual de aliança. Então, primeiro, promessas, grava isso. Promessas são feitas uma parte à outra, tá? Uma aliança pode ser feita, por exemplo, de alguém que tem maior poder ou maior posição para com aquele que tem menor, pode ser feita do menor para o maior, pode ser feita de pessoas de igual poder. Por exemplo, um rei que era soberano, que vencia a batalha contra um outro rei que tinha perdido, poderia propor uma aliança àquele rei que perdeu. O rei que perdeu poderia propor uma aliança ao rei que ganhou. Às vezes, dois reis que não estavam em guerra, não estavam em batalha, poderiam propor uma aliança um ao outro de tornar os seus povos aliados. Ou pessoas entre si faziam alianças. Eu fiz um estudo muito grande sobre isso. Eu anotei só algumas coisas aqui, só para compartilhar com vocês. Algumas alianças que aparecem na Bíblia. A aliança entre Abraão, Escol e Aner, em Gênesis 14. Abraão e Abimeleque fazem aliança em Gênesis 21. Isaac e Abimeleque fazem aliança em Gênesis 26. Jacó e Labão fazem aliança em Gênesis 31. Josué e os gibeonitas fazem aliança em Josué 9:3. Jonatas e Davi fazem aliança em 1 Samuel 18:3, 23, 18. Davi e Abner fazem aliança em 2 Samuel 3:11. Davi e as tribos de Hebron fazem aliança em 2 Samuel 5:3. Salomão e Irão de Tiro fazem aliança em 1 Reis 5:2. Asa e Ben-Hadad fazem aliança em 1 Reis 15:19. Acabe e Ben-Hadad também fazem aliança em 1 Reis 20:34. Joiada e a guarda real, 2 Reis 11. Isaías também fala da aliança entre Judá e o Egito, Isaías 28. Judá e a Babilônia fazem aliança em Ezequiel 17:14. Os israelitas e a Assíria fazem aliança em Oséias 12:2. E existem várias outras alianças que foram feitas no Antigo Testamento. Algumas são muito importantes, eu gostaria de citar aqui. Primeiro, eu falei já sobre promessas. Segundo, presentes. Presentes são entregues, de uma parte a outra, às vezes de uma parte só, às vezes de ambas, como prova, sinal de que aquela aliança é uma aliança forte, é um sinal importante. Geralmente é um presente caro, não um presente qualquer, como prova de que aquela aliança é uma aliança importante, muito importante, O sacrifício, você vai ver, por exemplo, na aliança de Deus com Abraão, que vários sacrifícios foram feitos. A gente vai ler o texto daqui a pouco. E quando os animais foram cortados ao meio, colocaram-se algumas partes do animal do lado direito, outras partes do lado esquerdo, e depois diz o texto que Deus, numa coluna de fogo, ele passa no meio daqueles animais e sela a aliança com Abraão. E é interessante isso daqui, lendo sobre isso, eu descobri que vários povos da antiguidade, daquele tempo de Abraão, faziam esse símbolo de aliança, cortando animais ao meio, e ambos passavam no meio dos animais cortados. E aquilo era um sinal de que, se eles por algum motivo quebrassem aquela aliança, que fosse feito a eles assim como foi feito aos animais que foram cortados ao meio. Esse é o símbolo
entendeu? Da força dessa aliança. Ou seja, se algum dos dois quebrasse a aliança, eles seriam cortados ao meio, assim como foi cortado aqueles animais. O banquete, quando o banquete era celebrado e as pessoas comiam, né? Sempre quando há banquete, há animais que foram mortos. É ou não é? Quando você faz o banquete do seu casamento, você pode não se lembrar disso, mas aquela coxinha que você come, né, vem de uma galinha, né? Aquele bacon que você come veio de um porco, e assim por diante. Animais foram mortos para que você comesse aquele banquete. E ao comer aquele banquete, e você está celebrando aquela aliança, aquele rito de aliança, né, você está fazendo duas coisas. Primeiro, você está partilhando do mesmo animal, ou seja, o sangue que está dentro de você agora daquele animal também está dentro de mim. Nós estamos partilhando do mesmo sangue que agora nós ingerimos desse bicho que foi morto. Um animal foi morto para que nós estivéssemos celebrando aqui a nossa aliança. Tudo isso faz parte de um ritual de aliança, tá? A aspersão do sangue, quando o povo de Israel faz aliança com Deus, lá no Monte Sinai, e ali animais são mortos, e diz o texto que Moisés pega o sangue dos animais e ele começa a aspergir o sangue sobre o altar e sobre o povo. O altar ali simbolizava Deus, e o povo, né, era o povo, simbolizava para o povo. Quando ele jogava o sangue daquele mesmo animal sobre o povo e sobre o altar simbolizava Deus e o povo todo estava ali. Significava que a partir daquele momento, o mesmo sangue que estava sobre o povo estava sobre Deus. Ou seja, o mesmo sangue que estava em Deus estava no povo. O que é isso? É um símbolo de que agora eles são uma mesma família, que corre o mesmo sangue sobre todos eles. A aliança simbolizava isso, simbolizava que a partir daquele momento, era uma aliança tão forte entre aquelas pessoas, que eles passavam a ser a mesma família. Então, quando um povo fazia aliança com o outro, quando um homem fazia aliança com outro homem, quando um homem fazia aliança com uma mulher, isso significava que eles pertenciam agora à mesma família, e isso não poderia ser quebrado. Outra coisa, quando uma aliança era quebrada, geralmente acontecia coisas terríveis. Sempre quando uma aliança era feita, maldições eram proferidas em caso de quebra dessa aliança. Se por algum motivo, alguma das partes quebrasse a aliança, maldições viriam sobre eles, ou sanções disciplinares. Por exemplo, se fosse um povo que fizesse aliança com outro povo, e por algum motivo eles quebrassem aquela aliança, né, poderia se instaurar uma guerra e várias outras coisas, porque a aliança não podia ser quebrada. Então vamos ler alguns textos aqui, explicando um pouquinho mais sobre a questão da aliança. Vocês já viram no texto de Provérbios, Ezequiel, que Deus vê o casamento como uma aliança. E lá em Gênesis 2, 21, que nós lemos aqui, quando fala que deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e ambos se tornarão uma só carne. Isso aí é uma coisa muito interessante. No texto original, do hebraico, ele usa a expressão seguinte: e deixará o homem pai e mãe e será cimentado a sua esposa, cimentado a sua mulher. É o mesmo termo usado para você fazer uma massa de cimento, de concreto, para construir uma casa. Já tentou fazer uma massa, né, de cimento, depois dela seca, você tentou tirar ela do lugar? O que acontece? Ela se quebra, né? Por exemplo, vou construir aqui essa parede, aí eu coloquei massa ali, concreto ali, eu vou tentar tirar agora um pedaço desse concreto. Vai acontecer o quê? Vai quebrar, não é verdade? Não tem como tirar sem quebrar. Isso é um símbolo da aliança, né? Se essa aliança for quebrada, ambas as partes vão se machucar. Não tem como você sair de uma aliança sem que você saia ferido, sem que você saia com prejuízos. Então, eu separei aqui algumas alianças que são importantíssimas na Bíblia, para você ter uma ideia, e depois você vai ver também como Deus, ele se coloca diante do povo de Israel nesse sentido de aliança, como uma aliança de casamento. Então, continuando lá, a aliança de Deus com Noé, a aliança de Yahvé com Noé. Abra sua Bíblia lá em Gênesis 6, a gente vai ver uma das primeiras alianças que aparecem na Bíblia, que é a aliança de Deus com Noé. Em 6,18 diz o seguinte: com você, porém, firmarei a minha aliança. Diga comigo: firmarei a minha aliança. Portanto, entre na arca com sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Agora vamos para Gênesis 9, 4, diz o seguinte:
Mas nunca comam carne com sangue, pois o sangue é vida. Ele continua aqui: exigirei o sangue de todo aquele que tirar a vida de alguém. Se um animal selvagem matar alguém, deverá ser morto. Quem cometer assassinato também deverá morrer. Quem tirar a vida humana por mãos humanas perderá a vida, pois eu criei o ser humano à minha imagem. Agora sejam férteis e multipliquem-se, povoem a terra outra vez. Então Deus disse a Noé e seus filhos: confirmo aqui a minha aliança com vocês, seus descendentes e todos os animais que estavam com vocês na embarcação. E ele continua aí, eu vou ler o 11 e o 12. Sim, confirmo a minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão exterminados pelas águas. Nunca mais a terra será destruída por um dilúvio. Então Deus disse: eu lhes dou um sinal da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos para todas as gerações futuras. Coloquei o arco da aliança nas nuvens, e ele é o sinal da minha aliança com toda a terra. Uma das primeiras alianças que Deus fez com o homem foi a aliança com Noé. Deus, ele escolheu Noé e sua família para fazer uma aliança. Ele determinou os parâmetros dessa aliança, deu ordenanças a Noé, disse: vocês não vão fazer isso, isso e isso, vocês precisam cumprir isso, e eu vou dar um sinal para vocês da minha aliança. Ele coloca um arco no céu. Esse é o sinal da aliança de Deus com o homem, que jamais ele castigaria a terra novamente por meio da água e destruiria a terra com a água. Então nós nem deveríamos chamar o arco da aliança de arco-íris, né? Porque na verdade íris é uma deusa pagã, que as pessoas colocaram esse nome, né, para adorar essa deusa pagã. O arco que aparece no céu quando acontece uma chuva, né, chama-se arco da aliança, o arco do Senhor, que Deus colocou ali para mostrar ao homem de que ele tinha feito uma aliança perpétua com o homem, que ele não iria quebrar jamais essa aliança. Amém? Preste atenção, promessas foram feitas aqui, né? Sanções disciplinares, ou seja, vocês precisam cumprir isso. Não haja assassinato, não coma carne com sangue, e etc, etc, etc. Se vocês fizerem isso, eu vou abençoar vocês, eu vou ser o Deus de vocês. E aqui está o sinal da aliança, como se fosse um presente que Deus deu à humanidade, que é o arco que aparece no céu. Vamos para a segunda aliança então, a aliança de Deus com Abraão. Yahvé chama Abraão e faz uma aliança com Abraão. Pega a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 15, e vamos abrir aí, Gênesis 15 do 8 ao 21, diz assim: Abraão perguntou então: ó Senhor soberano, como eu posso ter certeza de que possuirei de fato esta terra? O Senhor respondeu: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos, mais uma rolinha e um pombinho. Abraão lhe apresentou todos esses animais e os matou. Em seguida cortou cada um deles ao meio e colocou as metades lado a lado. As aves, porém, não cortou ao meio. As aves de rapina mergulharam para comer as carcaças, mas Abraão as afugentou. Enquanto o sol se punha, Abraão caiu em sono profundo e uma escuridão apavorante desceu sobre ele. Então o Senhor disse a Abraão: esteja certo de que seus descendentes serão forasteiros em terra alheia, onde sofrerão opressão como escravos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar, e por fim eles sairão de lá com grande riqueza. Você, por sua vez, morrerá em paz e será sepultado em idade avançada. Depois de 4 gerações, seus descendentes voltarão a esta terra, pois a maldade dos amorreus ainda não chegou ao ponto de provocar meu castigo. Quando o sol se pôs e veio escuridão, Abraão viu um fogareiro fumegante e uma tocha ardente passarem por entre as metades das carcaças dos animais. Então o Senhor fez uma aliança com Abraão naquele dia e disse: dei esta terra a seus descendentes, desde a fronteira do Egito até o grande rio Eufrates. A terra hoje ocupada pelos quenitas, quenezeus, cadmoneus, hititas, ferezeus, refaíns, amorreus, cananeus, girgazeus e jebuseus. Então ali Deus fez uma aliança com Abraão. E ele continua no 17, do 9 ao 14, e ele coloca alguns parâmetros da aliança. Então Deus disse a Abraão: então de sua responsabilidade. Deus fez aliança. Ele está dizendo: eu vou dar essa terra a vocês. Deus passa com aquela coluna de fogo no meio dos animais partidos,
declara para Abraão que fará com que aquela terra seja da sua descendência perpetuamente, e agora ele dá obrigações a Abraão. Ele diz o seguinte: é de sua responsabilidade permanente e de seus descendentes obedecer aos termos da aliança. Este é o sinal da aliança que você e seus descendentes devem guardar. Todo indivíduo do sexo masculino entre vocês deve ser circuncidado. Cortem a carne do prepúcio como sinal da aliança entre mim e vocês. Todo menino deve ser circuncidado no 8º dia depois do nascimento, de geração em geração. Vou continuar, vou lá para o versículo 13, no finalzinho. Terão no corpo o sinal da minha aliança sem fim. O indivíduo do sexo masculino que não for circuncidado será excluído do seu povo, pois quebrou a minha aliança. Está vendo aqui como que é sério? Deus faz a aliança, Deus faz as promessas, Deus coloca as obrigações, Deus determina qual é o sinal dessa aliança, e Deus diz: se alguém quebrar a aliança, vai ter que ser expulso do meio do meu povo. Não pode permanecer no meio do meu povo, porque quebrou a minha aliança. Agora ele vai para a terceira aliança, a aliança de Deus com o povo, lá no Monte Sinai, em Êxodo 19. Abre aí Êxodo 19, versículo 1 em diante. Deus chama, através de Moisés ali e dos anciões, chama todo o povo de Israel para uma conversa no Monte Sinai. Ele pede com que o povo não se aproxime demais do monte, porque senão eles seriam consumidos. Deus faz uma aliança direta ali com o povo. Êxodo 19, versículo 1 em diante. Exatamente 2 meses depois de sair do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de levantar acampamento em Refidim, chegaram ao deserto do Sinai e acamparam ao pé do monte. Então Moisés subiu ao monte para apresentar-se diante de Deus. Lá em cima, o Senhor o chamou e disse: transmita essa mensagem à família de Jacó, anuncia aos descendentes de Israel: vocês viram o que fiz aos egípcios, sabem como carreguei vocês sobre asas de águias e os trouxe para mim. Agora, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, serão meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. Serão meu reino de sacerdotes, minha nação santa. Essa é a mensagem que você deve transmitir ao povo de Israel. Depois aqui, nessa passagem, Deus coloca para o povo os 10 mandamentos que vocês conhecem, em Êxodo 20, e determina para o povo qual era a obrigação deles nessa aliança. Se vocês cumprirem a aliança, eu serei seu Deus, vocês serão meu povo, eu vou abençoar vocês. Mas vocês têm que cumprir a aliança. Se não cumprirem a aliança, virão sanções disciplinares. Ou seja, se vocês não cumprirem a aliança, vocês serão castigados. Vai acontecer pragas, vai acontecer que a chuva não vai vir, vocês não serão abençoados, vocês perderão nas batalhas diante dos seus inimigos, e assim vai. Várias e várias punições se eles não cumprissem os decretos da aliança que foi determinada por Deus. Eles aceitaram a aliança. Eles aceitaram aquele pacto de sangue com Deus. Exatamente nesse momento aqui acontecem as duas coisas. Primeiro, Moisés asperge o sangue sobre o altar e sobre o povo. Segundo, depois eles fazem um banquete memorial, onde eles comem, a comida dos sacrifícios diante de Deus. Faz aquele grande banquete, todos comem juntos ali diante de Deus. Mais um sinal aqui da aliança. Continuando aí, algumas outras alianças são muito interessantes. Antes disso, deixa eu ler só aqui o texto de Jeremias 7, 23 e 24. Se você puder, abra sua Bíblia também lá. Jeremias, que vai falar desta aliança. Jeremias 7, 23 e 24. Esta foi a minha ordem: obedeçam ao que eu digo, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Façam o que eu ordeno, e tudo lhes irá bem. Meu povo, porém, não me deu ouvidos. Continuaram a fazer o que bem queriam, e a seguir os seus desejos teimosos do seu coração perverso. Andaram para trás
em vez de avançar. Então preste atenção, Deus está mostrando para eles aqui: eu tinha uma aliança com vocês, vocês deveriam obedecer essa aliança. Se obedecessem a aliança, tudo iria bem. Mas ao não obedecer a aliança, em vez de vocês caminharem para frente, vocês estão caminhando para trás. Em vez de vocês serem abençoados, vocês estão sendo amaldiçoados. E aqui eu quero lembrar mais duas alianças aqui. A aliança de Deus com a tribo de Levi. Aí no próprio livro de Jeremias, lá no versículo 30, capítulo 33, você pode acompanhar comigo. Jeremias 33, você vai ver aqui a menção de duas alianças que Deus fez. Deus fez uma aliança com a tribo de Levi, fez uma aliança com a casa de Davi. Com a tribo de Levi, Deus fez uma aliança separando a tribo de Levi para ser uma tribo de sacerdotes, de pessoas que serviriam a Deus no templo, que prestariam culto a Deus. Antes de ter o templo, era o tabernáculo, era tipo uma tenda no meio do deserto. E ali os levitas, sacerdotes, prestavam culto diante de Deus. Deus fez uma aliança com eles, de que perpetuamente sempre haveria alguém da descendência de Levi para prestar culto diante de Deus. Deus também fez uma aliança com a casa de Davi, quando disse a Davi que nunca faltaria descendente de Davi no trono, para ser um rei, para continuar com a sua dinastia. Vamos ler aí o texto, Jeremias 33, do 17 e 18. Porque assim diz o Senhor: sempre haverá um descendente de Davi no trono de Israel, e sempre haverá sacerdotes levitas para me oferecerem holocaustos, ofertas de cereais e sacrifícios. Mais aqui um sinal da aliança que Deus fez com a tribo de Levi. Eu quero que você vá lá para Malaquias 2, do 4 a 7, e nós vamos mais uma vez falar sobre essa aliança da tribo de Levi. Malaquias 2, do 4 a 7. Tem mais coisa aqui nesse texto de Malaquias, mas agora nós vamos frisar só a questão da aliança com a tribo de Levi. Malaquias 2, do 4 a 7 diz assim: assim vocês saberão que enviei este mandamento para que a minha aliança com os levitas continue, diz o Senhor dos Exércitos. Diga comigo: a minha aliança com os levitas continue. Continua lendo aí, ó. O propósito de minha aliança com os levitas era dar vida e paz, e foi o que lhes dei. Para isso era necessário que me temessem, e eles demonstraram grande temor por mim e reverência por meu nome. Transmitiram ao povo a verdade das leis que receberam de mim, e não mentiram, nem enganaram. Andaram comigo, vivendo de modo pacífico e justo, e desviaram muitos do pecado. As palavras do sacerdote devem guardar o conhecimento de Deus, e o povo deve buscar o sacerdote para receber instrução, pois ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Então Deus tinha uma aliança com a tribo de Levi, e ela jamais poderia ser quebrada. Ninguém poderia oferecer sacrifício diante de Deus, oficiar um culto diante de Deus no Antigo Testamento, que não fosse da tribo de Levi, pois essa era a tribo especial que Deus separou para ter uma aliança com eles, no decorrente desse assunto, que era o culto, ok? Agora, com respeito à aliança de Davi, lê comigo aí o Salmo 89, ou melhor, antes do Salmo 89, vamos para 2 Samuel. A cada texto que a gente vai lendo, se você prestar atenção, você vai ver que você vai começar a entender um pouco mais sobre a profundidade do que é uma aliança para Deus. A cada texto você vai começar a perceber como que Deus leva a sério esse negócio de aliança. Deus não brinca com esse negócio de aliança. A aliança para Deus é uma coisa muito séria. É uma coisa que passa geração, entra geração, sai geração, e Deus continua mantendo firme a sua aliança. Isso é sério. Preste atenção então aí, 2 Samuel 7, do 8 ao 17. Aqui Natã recebe uma palavra de Deus, e ele vai transmitir a Davi a palavra que Deus deu a ele. Preste atenção: agora vá e diga ao meu servo Davi, que assim diz o Senhor dos Exércitos: eu o tirei das pastagens, onde você cuidava das ovelhas,
e o escolhi para ser líder do meu povo Israel. Estive com você por onde andou e destruí todos os seus inimigos diante dos seus olhos. Agora então tornarei seu nome tão conhecido quanto o dos homens mais importantes da terra. Providenciarei uma terra para o meu povo Israel e os plantarei num lugar seguro, onde jamais serão perturbados. Nações perversas não os oprimirão como fizeram no passado. Desde o tempo em que nomeei juízes para governar o meu povo Israel, eu lhes darei descanso de todos os seus inimigos. Além disso, o Senhor declara que fará uma casa para você, uma dinastia real, pois quando você morrer e for sepultado com seus antepassados, escolherei um de seus filhos, da sua própria descendência, e estabelecerei o seu reino. Ele é que construirá para mim uma casa para o meu nome, e estabelecerei o seu trono para sempre. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Preste atenção nessa parte, agora você vai começar a entender algumas coisas. Se ele pecar, eu o corrigirei, e o disciplinarei com vara, como qualquer outro pai faria. Contudo, não retirarei dele o meu favor, como retirei de Saul, quando o removi do seu caminho. A sua casa e o seu reino continuarão para sempre diante de mim, e seu trono será estabelecido para sempre. E Natã voltou até Davi e contou ao rei tudo que o Senhor lhe tinha revelado. Preste atenção, Saul foi rei, amém? Davi foi rei, amém? Deus fez uma aliança com Saul? Não. Deus fez uma aliança com Davi? Fez. Saul errou, Deus retirou Saul do trono? Sim. Davi errou, Deus retirou Davi do trono? Não, porque a aliança é coisa séria, a aliança não se quebra. Ele disse aqui: se um dos seus descendentes pecar, eu o castigarei. Eu farei como se faz um pai com um filho. Eu vou castigar sim, vou trazer justiça a ele, mas não o abandonarei, nem o retirarei do trono, pois tenho uma aliança contigo. Olha só como a coisa é séria. A coisa é séria, a aliança para Deus é uma coisa séria. Deus retirou Saul do trono porque ele não tinha uma aliança com Saul, mas ele não retirou Davi do trono porque ele tinha uma aliança com Davi. Davi pecou com Betseba, Davi fez um monte de coisa, Deus não tirou Davi do trono. Vários filhos de Davi pecaram, vários filhos de Davi abandonaram a Deus, vários filhos de Davi levaram o povo a pecar, e Deus teve misericórdia e não tirou esses filhos de Davi do trono, porque Deus fez uma aliança com Davi e essa aliança não seria quebrada. Essa coisa de aliança é uma coisa muito séria. Olha só o que diz o Salmo 89, versículo 20. Vamos lá para o Salmo 89. Salmo 89, versículo 20 ao versículo 37. Esse do Salmo 89, irmãos, esse texto aqui é tão tremendo, mas tão tremendo que dá vontade de chorar. Presta atenção nessa palavra aqui. Encontrei o meu servo Davi e o ungi com meu santo óleo. Com minha mão o firmarei, com meu braço o fortalecerei. Seus inimigos não o derrotarão, os perversos não o dominarão. Esmagarei seus adversários diante dele, destruirei aqueles que o odeiam. Minha fidelidade e meu amor o acompanharão. Em meu nome ele crescerá em poder. Estenderei seu governo sobre o mar, seu domínio sobre os rios. E ele me dirá: tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Darei a ele os privilégios de um filho mais velho. Eu não sei se você lembra, mas no tempo antigo, na Bíblia, todo filho mais velho recebia a porção dobrada da herança. Eu não sei se você sabe o que é isso, mas vamos dizer que o pai tinha 10 filhos. O filho mais velho recebia a porção dobrada. Vamos dizer, se ele tinha 10 filhos, dividia a herança por 11. E o filho mais velho recebia 2 porções. Deus está dizendo aqui: eu darei a Davi os privilégios de um filho mais velho. Ele será o rei mais poderoso da terra. Eu o amarei e lhe serei bondoso para sempre.
minha aliança com ele jamais será quebrada. Olha só que sério isso. Minha aliança com ele jamais será quebrada. Farei que ele sempre tenha herdeiros, enquanto existirem os céus, seu trono não terá fim. Se, porém, seus descendentes abandonarem a minha lei e não seguirem os meus estatutos, se não obedecerem aos meus decretos e não guardarem os meus mandamentos, castigarei o seu pecado com a vara, aí a sua descendência com açoites. Contudo, não desistirei de amá-los, nem deixarei de lhe ser fiel. Não quebrarei a minha aliança, não voltarei atrás em minhas palavras. Fiz um juramento a Davi, e em minha santidade não minto. Sua dinastia continuará para sempre, seu reino permanecerá como o sol, e será duradouro como a lua, minha fiel testemunha no céu. Isso aqui é sério, irmãos. Agora transfere isso para o seu casamento e pensa como Deus leva a sério as promessas que você fez no altar. Ele está dizendo: eu não minto, a minha palavra é fiel e eu não quebrarei a minha aliança. E ele disse aqui, você leu comigo em Provérbios, você leu comigo em Ezequiel, e Deus está dizendo: casamento é aliança. A mulher adúltera se esquece dos votos do seu casamento. Olha só que sério. Deus fala ali em Jerusalém: eu tomei você por mulher, fiz com você uma aliança. Agora, preste atenção. Deus, ele se exemplifica para Israel em algumas passagens como um marido. E ele demonstra mais uma vez o quanto ele entende casamento como aliança. E como o casamento deveria ser uma figura da aliança entre Deus e o seu povo. Uma figura da aliança entre Cristo e a sua igreja. Você vai ver isso em vários textos aqui que a gente vai mostrar agora. Tanto Deus no Antigo Testamento, o Senhor, Yahvé, Jeová, se colocando como marido do seu povo, como Jesus no Novo Testamento se colocando como marido e esposo da sua igreja. Então vamos lá, Isaías 54, do 5 a 7. Abra aí a sua Bíblia, Isaías, e vamos ler o que Deus coloca para o seu povo aqui agora. Isaías 54. Vamos lá? Isaías 54, do 5 em diante. Pois seu marido será aquele que a fez. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Ele é o seu Redentor, o Santo de Israel, o Deus de toda a terra. Pois o Senhor a chamou de volta do seu lamento. Você que era como uma jovem esposa abandonada, diz o seu Deus, por um breve tempo eu a abandonei, mas com grande compaixão a receberei de volta. Preste atenção, como eu mostrei nos textos de Davi. Ele diz: se os seus descendentes falharem, pecarem, se eles errarem comigo, eu os castigarei, eu lhes darei açoite, mas não abandonarei a minha aliança. Olha o que Deus está dizendo aqui para o povo de Jerusalém. Está dizendo: eu a abandonei por um tempo, eu a abandonei por um pouco, mas com compaixão a recebo de volta. Por quê? Porque ele é marido, e marido tem uma aliança, e essa aliança não será quebrada. Deus, em vários momentos, ele pune, ele açoita, ele castiga o seu povo, se afastando um pouco do seu povo, porque o povo tinha quebrado a aliança. Quando o povo quebra a aliança, quebra os princípios, quebra os mandamentos, quebra a aliança, Deus os pune, Deus os castiga, mas Deus não quebra a aliança do lado dele. Deus sempre mantém a aliança firme, porque ele é fiel. Aí, olha só, continuando aí, Deus falando mais uma vez ao seu povo, em Jeremias 3, do 1 a 10. Abra sua Bíblia lá em Jeremias, vai um pouquinho para frente. Jeremias 3, do 1 a 10. Se a gente fosse ler cada texto desse no contexto todo, ia ficar bem longo. Então às vezes eu cortei uns pedaços aqui, mas o ideal mesmo seria se a gente pudesse ler tudinho, para você entender tintim por tintim.
Preste atenção como é sério isso daqui. Deus está falando aqui em uma alusão de ele ser o marido, Israel ser a esposa, e ela é uma esposa adúltera. Ela é uma esposa que tem outros homens, e ainda assim ele não quebra a sua aliança. Preste atenção. Se um homem se divorciar da esposa e ela se casar com outro homem, ele não a receberá de volta, pois isso contaminaria toda a terra. Você, porém, se prostituiu com muitos amantes e, no entanto, quer voltar para mim, diz o Senhor. Olhe para o alto dos montes. Existe um só lugar em que você não tenha se contaminado pelo adultério com outros deuses? Senta-se à beira do caminho como uma prostituta à espera de um cliente, sozinha como um nômade no deserto. Contaminou a terra toda com a sua prostituição e a sua perversidade. Por isso não vieram as chuvas de primavera, pois você é uma prostituta descarada, que não tem vergonha alguma. Ainda assim você me diz: Pai, tens me conduzido desde a minha juventude. Certamente não ficarás irado para sempre, certamente te esquecerás do que aconteceu. Você fala desse modo, mas continua a praticar todo o mal possível. Durante o reinado de Josias, o Senhor me disse: viu o que fez a infiel nação de Israel? Como esposo que comete adultério, Israel adorou outros deuses no alto dos montes e debaixo de toda a árvore verdejante. Pensei, depois de fazer tudo isso, ela voltará para mim. Mas não voltou. E Judá, sua irmã traiçoeira, viu isso. Ela viu que me divorciei da infiel Israel por causa do seu adultério. Mas Judá, irmã traiçoeira, não teve temor algum e também me deixou e se entregou à prostituição. Israel não se preocupou nem um pouco em cometer adultério ao adorar ídolos feitos de madeira e de pedra. Agora a terra está contaminada. Apesar de tudo isso, Judá, sua irmã traiçoeira, não voltou para mim com sinceridade, apenas fingiu estar arrependida. Eu, o Senhor, falei. E ele começa: esperança para a rebelde Israel. E aí ele continua falando: então o Senhor me disse: até mesmo a infiel Israel é menos culpada que a traiçoeira Judá. Portanto, vai e proclame essa mensagem a Israel. Assim diz o Senhor: ó Israel, meu povo infiel, volte para mim, pois sou misericordioso. Não ficarei irado com você para sempre. Reconheça a sua culpa, admita que se rebelou contra o Senhor seu Deus e cometeu adultério contra ele ao adorar ídolos debaixo de toda a árvore verdejante. Confesse que não quis ouvir a minha voz. Eu, o Senhor, falei. E ele vai continuar falando. Ele disse assim: olha, por um tempo me divorciei de você, porque você foi adúltera, foi atrás de outros deuses, foi atrás de outros homens, e eu me afastei de você. Mas ele está dizendo aqui: eu sou misericordioso, eu quero você de volta, volte para mim. Deus é fiel à sua aliança. Ele leva muito a sério esse negócio de aliança. Ele leva muito a sério esse negócio de aliança. Por último, olha o texto de Oséias, capítulo 2, do versículo 14 ao 23. Abra sua Bíblia lá em Oséias. Você vai ler depois de Ezequiel, Daniel, o próximo é Oséias. E olha o que diz aí o texto de Oséias. Oséias 2, do 14 ao 23. O tema diz: o amor do Senhor pela nação infiel de Israel. Olha só o que diz o texto: contudo, eu a conquistarei de volta. Presta atenção. Você pode repetir isso comigo? Contudo, eu a conquistarei de volta. Qual que é a visão que a maioria dos maridos, homens principalmente, mulheres também pensam assim, mas homens a maioria pensa assim: não, me traiu, o que eu vou fazer? Já era. Vai procurar, né? Vai procurar os seus bodes, vai procurar os seus cachorros para lá, não quero saber. Me traiu, acabou. Olha o que Deus está dizendo aqui. Deus está falando, vai falar, você vai ver aqui, da nação infiel, da nação adúltera. E ele está dizendo: eu a conquistarei de volta. Tipo assim, imagina aquele marido que a mulher traiu ele, está com outro cara, e ele fala assim: não, eu ainda vou lá, vou conquistar ela.
Não, tá pensando o quê? Você não vai deixar barato esse negócio? Eu vou perder assim, né? Tipo, vou entregar de mão beijada? Não, eu vou reconquistar ela. Tá pensando o quê? A história não acaba assim, não. Então, preste atenção, ó. Contudo, eu a conquistarei de volta. Ao deserto a levarei e lhe falarei com carinho. Devolverei suas videiras e transformarei o vale de Jacó numa porta de esperança. Ela se entregará a mim, como fez há muito tempo atrás, quando era jovem, quando eu a libertei da escravidão do Egito. Nesse dia, diz o Senhor, você me chamará de meu marido. Presta atenção aí. Nesse dia, diz o Senhor, você me chamará de meu marido. Olha só que sério, irmãos. Deus entende casamento como aliança. Deus entende que o marido fez uma aliança com a esposa, que a esposa fez uma aliança com o marido. Ele trata o seu povo Israel como tendo uma aliança de casamento com ele. E não de meu Senhor. Diga aí, ó. E não de meu Senhor. Naquele dia, diga aí comigo, naquele dia, diz o Senhor, você me chamará de meu marido e não de meu Senhor. Limparei de seus lábios os nomes de Baal, e você nunca mais os pronunciará. Nesse dia farei uma aliança com todos os animais selvagens, com as aves do céu e com todos os animais que rastejam pelo chão, para que não lhes façam mal. Removerei da terra todas as armas de guerra, as espadas e os arcos, para que você viva em paz e em segurança. Eu me casarei com você para sempre, e lhe mostrarei retidão e justiça, amor e compaixão. Serei fiel a você e a tornarei minha, e você conhecerá a mim, o Senhor. Naquele dia eu responderei, diz o Senhor, responderei aos céus, e os céus responderão à terra. A terra responderá aos clamores do trigo, das videiras e das oliveiras, e eles por sua vez responderão, Deus semeia. Então semearei uma safra de israelitas, e os farei crescer para mim mesmo. Mostrarei amor por aquela que chamei não amada. E àqueles que chamei não meu povo, direi, agora vocês são meu povo. E eles responderão, tu és o nosso Deus. Embora em algumas passagens bíblicas você vê Deus tratando o povo, tratando a nação, como se houvesse se divorciado daquela nação, jamais esse divórcio é permanente. Deus nunca se divorcia do seu povo permanentemente. Deus às vezes o abandona por um tempo para os corrigir, porque eles falharam em obedecer à aliança, mas sempre ele volta atrás e retoma a aliança, pois a aliança não pode ser quebrada. Agora você vai ver no Novo Testamento a aliança de Cristo com a sua igreja e como ele se coloca como esposo da sua noiva, que é a igreja. Lá em Mateus 9, versículo 15, você vai ver João falando a respeito de Jesus. Mateus 9,15, ele vai dizer o seguinte. Mateus 9:15. Jesus respondeu, por acaso os convidados de um casamento ficam de luto enquanto festejam com o noivo? Um dia, porém, o noivo lhe será tirado, e então jejuarão. Jesus está dizendo aqui que ele era o noivo. Enquanto os discípulos estavam com ele, não precisavam de jejuar, porque o noivo estava presente. Quando o noivo lhes fosse tirado, então ele jejuaria. O texto que João fala sobre Jesus é o João 3 aqui, me perdoe. Vamos lá, João 3, João 3:27. O que diz lá? João 3:27 diz o seguinte. João respondeu, ninguém pode receber coisa alguma, a menos que lhe seja concedida do céu. Vocês sabem que eu lhes disse claramente, eu não sou o Cristo, estou aqui apenas para preparar o caminho para ele. É o noivo que se casa com a noiva. O amigo do noivo simplesmente se alegra de estar ao lado dele e ouvir seus votos. Portanto, muito me alegro com o destaque dele. Ele deve se tornar cada vez maior e eu devo me tornar cada vez menor. Então João Batista está dizendo que Jesus é o noivo e que ele deve crescer enquanto João diminuísse. Vamos lá para Efésios 5, versículo 23 e 24.
Você conhece essa passagem e o que diz ela? Eu quero só relembrar. Diz o seguinte: esposas, não, para frente já. Pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador de seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo ao seu marido. Versículo 32. Esse é um grande mistério, a ilustração da união entre Cristo e a igreja. Então, mais uma vez aqui, Cristo sendo colocado como marido e a igreja colocada como esposa. Agora você vai lá para 2 Coríntios 11. 2 Coríntios 11. Eu tentei separar todos os versículos para ficar mais fácil, mas alguns eu não coloquei marcação na Bíblia aqui. Vamos lá. 2 Coríntios 11, 2 diz o seguinte: Paulo está dizendo aqui para esse povo, né? Pois o cuidado que tenho com vocês vem do próprio Deus. Eu os prometi como noiva pura a um único marido, que é Cristo. Diga, eu os prometi como noiva para um único marido, que é Cristo. Agora, em Apocalipse, no capítulo 19, o que diz lá? Apocalipse 19, 7 diz assim: alegremo-nos e exultemos, e a Ele demos glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro. Diga comigo, chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se preparou. Amém? Agora, 21, 29, Apocalipse 21, 29, o que diz aí? Apocalipse 21, 20, eu acho que é 19, se não me engano. Deixa eu ver se é 19. Acho que não é não. Eu vou... Acho que não tem 29, né? Eu acho que eu anotei errado. Então vamos lá, vamos para o 22 aqui, o último. Depois eu vou tentar achar aqui. 21, 9? Obrigado. Então vamos lá, 21, 9. Tá certo? É, isso mesmo. Então um dos 7 anjos segurava as 7 taças com as últimas 7 pragas, se aproximou e me disse: venham comigo, e eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Está vendo aqui, mais uma vez, a noiva, a igreja, sendo apresentada como esposa do Cordeiro, que é Cristo. E por último, Apocalipse 22, 17, que diz o seguinte: o Espírito e a noiva dizem que todo aquele que ouve diga: quem tiver sede, venha. Quem quiser, beba de graça da água da vida. Amém? O Espírito e a noiva dizem: preste atenção. Assim como nós vimos aqui várias alianças de pessoas no Antigo Testamento, de Deus com pessoas no Antigo Testamento, nós vimos depois Deus demonstrando a sua aliança com o seu povo em termos de um contrato de casamento. Na verdade, não é um contrato, de uma aliança de casamento. Hoje as pessoas levam isso como contrato. Contrato é facilmente quebrado. Você faz um contrato e depois alguém erra, alguém não cumpre algum item, você já quebra o contrato. A aliança não é assim. Você já percebeu que a aliança, quando a aliança é quebrada, as sanções vêm, a disciplina vem, mas a aliança não é revogada. A disciplina vem, mas a aliança não é quebrada. Isso é a maneira como Deus vê a aliança. Você vai ver no Antigo Testamento várias vezes o povo de Israel quebrando a aliança com Deus, desobedecendo a Deus, se afastando de Deus. E você vai ver em vários momentos renovações da aliança com Deus. Você vai ver, por exemplo, lá em Moabe,
A renovação da aliança com Deus em Deuteronômio 27. Lá Josué renovando a aliança com Deus, lá em Josué 24, aquele texto que todo mundo conhece, que fala assim: "Ah, eu e minha casa serviremos ao Senhor". Aquele texto ali está no contexto de uma renovação de aliança. O povo estava voltando a desobedecer a Deus, e Josué chama todo o povo e faz uma renovação de aliança com Deus. Salomão renovou a aliança quando ele construiu o templo ali, ele faz uma renovação da aliança com Deus. O rei Joiada renovou a aliança com Deus, segundo a Reis 23. Josias renovou a aliança com Deus quando ele encontrou o livro da lei, e ele leu o livro da lei para o povo e renovou a aliança com Deus. Esdras renovou a aliança com Deus em Neemias 8. E assim nós precisamos renovar nossa aliança com Deus todos os dias, e você também precisa renovar a sua aliança com o seu cônjuge. Uma coisa que você precisa entender: a nossa aliança com o nosso cônjuge, muitas vezes ela é maculada. Muitas vezes um ou outro deixa de cumprir algumas coisas que deveria cumprir nessa aliança. Você vai ver aqui, diante de tudo que a gente falou, como o rito do casamento ele é muito similar a uma aliança. Ali acontecem promessas. Um faz promessa ao outro, que são votos. Um promete fazer coisas que perpetuamente para aquele outro, até que a morte os separe. Promessas são feitas. Ali há testemunhas. Ali presentes são dados. Ali há todo tipo de memorial, como algo sublime, como algo especial. Ali as famílias se comprometem. Ali é feito promessas diante de Deus, e é pedida a bênção de Deus para aquele casamento. É muito sério isso. Depois de tudo isso, eles comem um banquete juntos. Todo mundo come em festa de casamento, sim ou não? Mais uma coisa que acontece no ritual de aliança. E por fim, há o selo do pacto de sangue. Nenhum casamento desde a antiguidade já era assim. Nenhum casamento é consumado se não houver relação sexual. Se não houver relação sexual, o casamento é desfeito. Até hoje é assim. Se você se casou lá com a pessoa e não teve a relação sexual com aquela pessoa, você pode no outro dia ir lá e desfazer o casamento. É ou não é verdade? No ato sexual há a consumação do casamento, que é um pacto de sangue. Em todas as culturas antigas você vai ver isso. E se você for pesquisar sobre qualquer tipo de seitas ocultas, feitiçaria, macumbaria, você vai ver isso, de que o sêmen do homem também é considerado sangue. Você pode ver que em várias culturas é assim, em várias religiões é assim. Enquanto há, pelo menos de acordo com o que deveria ser na Bíblia, quando a mulher se casa, ela deveria ser virgem, e ali é uma troca. O homem, ele dá o seu sêmen, a mulher dá o seu sangue. Quando o ímã é rompido, ali o pacto de sangue entre os dois é selado, e ali o casamento, a aliança está consumada. Essa aliança não pode ser quebrada, é um pacto de sangue. A partir daquele momento os dois são um só sangue, uma só carne. A partir daquele momento os dois não podem se separar. Isso é muito sério. Quando a gente começa a entender isso da maneira que Deus entende, a gente começa a ver como a coisa é mais complexa do que parece, e muito mais séria do que parece. Ainda que você possa se afastar da sua esposa, possa se divorciar da sua esposa, possa se separar da sua esposa ou do seu marido, existe uma ligação, uma aliança, que ela não é quebrada facilmente. Você pode mudar de casa, você pode ir para outra cidade, para outro estado, mas essa aliança não é quebrada facilmente. A gente vai falar mais sobre isso na semana que vem, que a gente vai falar sobre divórcio. Mas o intuito hoje aqui é você entender o quão sério Deus leva essa questão do casamento, e quanto para Deus isso é importante. Casamento não é um contrato apenas. Casamento é uma aliança. É uma aliança. Leia comigo aqui para a gente finalizar o que diz aí em Malaquias 2, do 13 ao 16. Preste atenção. Malaquias 2, do 13 ao 16. Se você não faltar, você vai ver que muitas perguntas suas vão ser respondidas.
A cada mensagem, várias perguntas que você tem sobre o assunto vão ser respondidas. Se você prestar atenção e não faltar, você vai entender muita coisa. Então vamos lá. Malaquias 2, do 13 ao 16. Olha só o que está dizendo aqui. A outra coisa que vocês fazem, Deus aqui está denunciando os pecados do povo. Ele está dizendo: a outra coisa que vocês fazem que me desagrada, cobrem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque Ele não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. E ainda perguntam: por quê? Ou seja, por que Deus não aceita nossas ofertas? Por que Deus não aceita o nosso culto? Porque se você não sabe, o culto do Antigo Testamento é baseado em ofertas. Todo culto do Antigo Testamento é baseado em ofertas. O que eles iam fazer no templo? O que eles iam fazer no tabernáculo? Levar oferta, era só isso que eles faziam. O culto deles era esse. Se Deus está dizendo aqui: eu não aceito as ofertas de vocês, está dizendo: eu não aceito o culto de vocês. O culto de vocês para mim é nada, eu não aceito. Aí eles perguntam: por que, Deus? E Deus coloca: porque o Senhor foi testemunha. Olha só como é que é sério isso. O Senhor foi testemunha dos votos que você e sua esposa fizeram quando eram jovens. Eu vou ler de novo, porque eu acho que você não entendeu. Ele está dizendo: por que o Senhor não aceita o nosso culto? Por que o Senhor não aceita nossas ofertas? Deus está dizendo: porque o Senhor foi testemunha dos votos que vocês fizeram, que você e sua esposa fizeram quando eram jovens. Mas você foi infiel. Embora ela tenha continuado a ser sua companheira, a esposa a qual você fez os seus votos de casamento, você foi infiel. Acaso o Senhor não o fez um só com a sua esposa? Olha que sério isso aqui. Acaso o Senhor não o fez um só com a sua esposa? Em corpo e em espírito vocês pertencem a Ele? Em outra tradução vai dizer: vocês não sabem que Deus fez vocês um só em corpo e em espírito? Isso é sério, gente. Vocês lembram daquele texto lá de Pedro, que Pedro vai dizer assim: olha, tome cuidado com a maneira que você trata a sua esposa, porque se você não tratar ela de maneira coerente, até as suas orações não serão respondidas. Quem já leu esse texto aqui na Bíblia? Até as suas orações são bloqueadas quando você não trata bem a sua esposa, o seu marido. Isso é sério. Por quê? Porque Deus vê os dois como uma só carne, uma só entidade, uma só pessoa. Aqui o texto está dizendo: acaso o Senhor não o fez um só com a sua esposa? Em corpo e em espírito vocês pertencem a Ele. E o que Ele quer dessa união? Quer filhos dedicados a Ele. Portanto, guardem seu coração, permaneçam fiéis à esposa da sua mocidade, pois eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Divorciar-se da sua esposa é cobri-la de crueldade, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardem o seu coração e não sejam infiéis. Vocês cansaram o Senhor com as suas palavras. De que maneira o cansamos? Vocês perguntam. Vocês o cansaram dizendo que todos que praticam mal são bons aos olhos do Senhor, ou seja, trocaram o bem pelo mal. Dizem que o mal é bem e acham que Deus não está vendo isso, e que Ele se agrada deles. E também ao perguntar: onde está o Deus da justiça? Tipo assim, onde está Deus? Deus não vai fazer justiça, Deus não está nem preocupado com isso, Deus não está nem aí com nada. Onde é que está Deus? Vocês acham que eu não estou vendo isso? Olha só o que Deus está colocando aqui para eles. É muito sério. Não brinque com o seu casamento, não zombe de Deus, não pense que Ele não está vendo. Ele é fiel e justo, e Ele pagará cada um conforme os seus atos. Zele pela aliança do seu casamento, zele pela aliança que você tem com a sua esposa, com o seu marido. Renove a sua aliança sempre e sempre, de quando em quando você vê que as coisas não estão indo bem, renove a sua aliança. O que era renovar a aliança? Renovar os votos que eram feitos diante de Deus.
Quando o povo se afastava de Deus, começava a pecar, transgredia todos os mandamentos. Aí eles iam lá para renovar a aliança, faziam um sacrifício de novo diante de Deus, matavam lá um monte de animal, fazia sacrifício, se consagrava, fazia jejum e depois começava a dizer: Senhor, nós prometemos de novo que vamos cumprir os seus mandamentos, nós prometemos de novo que nós vamos continuar servindo ao Senhor, nós prometemos de novo que não vamos seguir outros deuses, nós prometemos de novo isso, isso, isso. Eles renovavam a aliança. O que é que você tem que fazer com o seu esposo, com a sua esposa? Renovar a aliança. Aqueles votos que você fez lá no altar, está vendo que a coisa não está bem, está vendo que a coisa está indo para outro lugar, senta com a tua esposa, senta com o teu marido, renova a aliança. Nós prometemos lá no altar que é na pobreza, na riqueza, na doença e na saúde, que é no tempo bom, no tempo ruim, que é com dinheiro, que é sem dinheiro, nós vamos permanecer fiéis até o fim, até que a morte nos separe. Nós prometemos e nós vamos cumprir. Amém? Você concorda comigo? Renova a minha aliança contigo. Vamos parar de brincadeira. Isso é que é renovar a aliança. Muitas vezes quando a gente faz um encontro de casais, a gente faz renovação de votos no final. E tem muito casal da igreja que não vai, acha que não precisa. Precisa sim, vai lá, vai renovar sua aliança diante de Deus. Vai dizer para Deus lá de novo: Senhor, eu não quero falhar, eu não quero errar, eu não quero olhar para trás, eu não quero abandonar a aliança que eu fiz diante do teu altar. Eu sei que o Senhor estava presente, eu sei que Deus estava ali, eu sei que Deus ouviu o que eu disse. Se nós soubéssemos o poder que as nossas palavras têm, a gente não brincava com a aliança. Eu quero te mostrar um exemplo apenas. Um exemplo apenas. A palavra de Deus diz o seguinte: todo aquele que confessar o nome do Senhor, o que diz o texto? Todo aquele que confessar o nome do Senhor será? Como é que você adquire a sua salvação? Através do quê? Através de confessar o nome de Jesus com a sua boca. Olha só que poder que você tem. Você tem poder de se tornar uma nova criatura e ir morar no céu simplesmente por aquilo que você fala com a sua boca. Você confessar que Jesus é o Senhor da sua vida, você está fazendo um pacto, uma aliança com Deus. Quando você estava lá diante do altar, diante do padre, diante do pastor, diante do juiz, e você fez um monte de promessas ali diante do seu esposo e diante da sua esposa, você acha que isso não tem valor algum? Você acha que isso não é sério? Isso é muito sério. Deus leva a sério isso. A Bíblia fala muito sobre isso. O poder da morte e da vida está nos lábios. O poder da morte e da vida está naquilo que você fala. Quando você proferiu aqueles votos, é algo muito sério diante de Deus. Muito sério. Olha o que o texto de Malaquias acabou de dizer. Deus foi testemunha dos votos que você fez na sua mocidade. Não seja infiel aos votos que você fez na sua mocidade. Não nega aquilo que você prometeu lá atrás. Cumpra aquilo que você prometeu. Então, grava isso no seu coração. Deus não trata casamento como apenas um contrato que você faz e desfaz a hora que você quer. Deus trata o casamento como uma aliança. Uma aliança é um pacto de sangue. É um pacto de sangue e é muito sério. Você não quebra um pacto de sangue de qualquer maneira. Até mesmo quando você é enganado, você não pode quebrar uma aliança. Eu pulei alguns textos aqui, eu quero citar dois aqui para você pensar sobre ele. Lá no livro de Josué, conta a história de um povo que enganou o povo de Israel. Esse povo era um povo que morava ali perto do lugar em que eles estavam invadindo. Eles estavam invadindo Canaã, destruindo aqueles povos, tomando as terras. E aquele povo morava ali perto, ou seja, Israel iria tomar o território daquele povo. Aquele povo enganou Josué. Eles colocaram roupas velhas, pegaram pães embolorados e fizeram lá uma encenação. Chegaram lá um grupinho de pessoas e falaram: olha, esses pães, quando nós saímos da nossa casa, esses pães estavam novos, olha só, estão embolorados. Nossas vestes, quando nós saímos de lá da nossa casa, nossas vestes estavam assim acessadas, olha como é que está. Nossos calçados estavam assim acessados, olha como é que está. Nós somos um povo distante, nós queremos fazer aliança com vocês. Josué, em vez de perguntar para Deus, Josué não perguntou para Deus. E ele falou assim: amém, vamos fazer aliança com vocês. Josué foi lá, fez aliança com aquele povo. E aí, depois de alguns dias, descobriu que aquele povo morava do ladinho deles ali, os gibeonitas. Era vizinho deles.
E aí eles pensaram assim: fomos enganados, né? Vamos lá destruir esse povo. O que Deus falou para Josué? Nada disso. Você fez uma aliança com eles, agora cumpra a aliança, seja fiel à aliança. Ah, mas eles foram enganados. Mas quem mandou fazer a aliança? Não era para ter feito, né? Perguntou a Deus? Não perguntou a Deus. Fez aliança? Agora, né, não quebre a aliança. Tem ainda outro texto. Tem outro texto, que agora não me está em Ezequiel, Jeremias, depois eu vou lembrar para vocês na próxima pregação, em que diz que Judá fez uma aliança com o povo assírio. O povo assírio foi um dos povos mais inimigos de Israel, sabia disso? Um dos povos que mais destruiu Israel, que mais invadiu Israel, que mais escravizou Israel foi a Assíria. Os maiores inimigos do povo de Israel foi o Egito, a Síria, os filisteus e a Babilônia. Os piores. Por algum tempo, Judá fez uma aliança com a Síria. E aí o que acontece? Teve um momento lá, aconteceu não sei o que, o rei quis entrar em guerra com a Síria, ou quis se rebelar. Não vamos mais cumprir essa aliança aí não. Não vamos mais continuar sendo aliados, não vamos mandar mais dinheiro para vocês, e assim por diante. Tinha lá uma taxa que eles tinham que pagar. Todo ano eles tinham que mandar lá uma taxa de impostos, etc. Mas a gente não vai pagar isso não. Deus manda o profeta. Deus envia o profeta de Deus para ir lá falar com o rei, brigar com o rei e falar assim: ué, quem mandou vocês fazer aliança com eles? Agora vai, cumpra a aliança. Cumpra a aliança, vai o povo inimigo. Ué, vocês não fizeram aliança com eles? Eu já tinha falado lá atrás que não era para fazer aliança com os povos, com nenhum povo aí. Não era para fazer aliança com nenhum deles. Vocês não quiseram fazer? Agora vai lá e cumpra. O próprio Deus levantou um profeta para mandar o povo ir lá cumprir aliança com o povo inimigo. Pode um negócio desse? Como para você ver como que Deus leva a sério esse negócio de aliança. Deus leva muito sério esse negócio de aliança. E nós, como povo de Deus, temos que começar a levar a sério esse negócio de aliança, irmãos. Porque a gente está brincando demais com essa coisa. A gente está brincando demais com isso. A gente não pode brincar com isso, é sério. Você que é solteiro, pensa 10 vezes antes de casar. Pensa 10 vezes, não fica assim: ah, mas eu não quero ficar velho, então eu vou casar logo. Olha, é melhor você esperar e fazer a escolha direito, do que depois casa e daqui a 2, 3 anos você para. Tome cuidado. Isso é sério, Deus leva isso a sério. Por mais, a gente vai ver sobre isso mais futuramente, você vai ver várias situações, situações em que Deus perdoa, em que isso, aquilo e tal, mas toda vez que você quebra uma aliança, há consequências, e as consequências são terríveis, não são boas. Não pense que você vai entrar numa aliança, vai desfazer a aliança e simplesmente vai ficar tudo bem. Vai ter consequências. E a palavra de Deus, ela nos orienta para quê? Para nos livrar disso. Ou seja, se você for fiel à palavra de Deus e obedecer, você vai ser livre de muitas consequências. Você vai deixar de sofrer muitas coisas que você poderia sofrer. Agora, se você quiser desobedecer, as consequências virão. Infelizmente, elas sempre vêm. E são dolorosas. São dolorosas. Amém? Guarda essa palavra no seu coração. Casamento é aliança. Deus leva a sério esse negócio de aliança. Deus, a gente pode chamar, tem vários livros do Antigo Testamento que chamam Deus de Deus da aliança. Deus sempre fez alianças com o seu povo, e Ele não é de quebrar a aliança. Jesus, nós vamos cear daqui a pouco, e Ele diz: este é o sangue esse é o sangue da nova aliança. Você já leu isso na sua Bíblia? Todo mês a gente lê isso aqui, fala isso aqui. Este é o sangue da nova aliança. Essa é a nova aliança no meu sangue. Você acha que Deus não leva a sério esse negócio de aliança? Deus deu o filho dele para morrer e derramar o sangue, para ratificar, para consolidar uma aliança que Ele fez com o seu povo. Deus leva a sério esse negócio de aliança. Leve a sério também esse negócio de aliança. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos consagrar os elementos nessa hora. Que você possa guardar essa palavra no seu coração. Semana que vem a gente vai falar um pouquinho sobre divórcio. O que Deus fala sobre divórcio, o que a palavra de Deus